Bom dia pessoal, aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nossa aula será de ciências. O nosso conteúdo hoje será sobre a reprodução dos vegetais. E como ocorre essa reprodução dos vegetais? Vamos aprender agora. A reprodução dos vegetais ocorre através das flores. E a maioria das plantas que nós conhecemos, elas produzem flores. Algumas flores elas são coloridas, como nós temos aqui, esse exemplo, e outras elas não chamam tanta atenção, como nós temos aqui este exemplo do capim. As flores coloridas e as flores que não são tão coloridas, elas são desse jeito porque elas possuem um propósito. Flores mais coloridas, elas servem para chamar a atenção de insetos, chamar a atenção de pássaros, tá certo? As flores, elas são estruturas relacionadas à reprodução do vegetal. Esse processo é onde se geram os frutos e as sementes. As sementes, uma vez formadas que caírem no chão, elas vão dar origem a uma nova planta. As flores, elas podem ter tanto parte masculina quanto parte feminina, como as duas juntas. Isso na mesma flor. Existem flores que vai ter parte só masculina, existem flores que vai ter parte só feminina e existem flores que vai ter as duas partes juntas, tá certo? E as células da parte masculina e da parte feminina são as células reprodutivas que chamamos de gametas. A parte masculina da planta, formam-se dentro dela os grãos de pólen, que contém as células reprodutivas masculinas ou os gametas masculinos. Então, nós temos aqui dois exemplos de flores, está vendo? Nós temos aqui a flor do mamoeiro, que existem mamoeiros que têm flor só masculina, que a gente chama de mamão macho, e tem mamoeiros que têm flores só femininas. Então, aqui nós já temos a diferença. Nós temos as flores que têm só macho, tem só parte masculina, e nós temos as flores que têm só parte feminina. E é aqui, ó, nessa parte masculina da flor, que nós temos o grão de pólen. É aqui que se encontra o grão de pólen. E na parte feminina, nós temos os gametas, que são os óvulos. Então, na parte masculina, nós temos o pólen, na parte feminina, nós temos os óvulos. E aqui nós temos outra planta que também mostra muito bem isso. Existem plantas que têm a parte masculina e a parte feminina em flores separadamente, como eu acabei de explicar aqui, o caso do mamão, que nós temos o mamão macho, que tem a flor só com estrutura masculina, com pólen, e nós temos o mamão fêmea, que tem a flor com estrutura só feminina, com óvulos. E há outras plantas que apresentam tanto a parte masculina quanto a parte feminina na mesma flor, como é o caso dessa flor aqui, que todos nós conhecemos, que é o hibisco. Ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo amarelinho é a parte masculina dele. Então, tudo isso aqui amarelinho é pólen. Já essa partezinha aqui, ó, vermelha, é a parte feminina dele, é onde se encontram os óvulos. Então, podem ver que os dois se encontram na mesma planta. Essa flor de hibisco aqui ela vai ser bem importante. O que é que nós vamos fazer com ela? Vamos desmontar para ver cada partezinha de uma flor. Vamos lá. Então, imaginamos que nós pegamos aqui a flor de hibisco. Se vocês aí na casa de vocês tiverem essa flor e quiserem desmontar ela, fiquem à vontade, peçam para o pai de vocês, para a mãe, para a avó, para a tia. Aí vocês vão ver bem como é fácil. Pegando uma flor aqui, nós podemos separar cada parte dela. Então, vamos lá de cima para baixo da flor. Aqui nós temos a parte feminina, ó, essa parte aqui vermelhinha, nós temos a parte feminina, e nós sabemos que a parte feminina de toda planta tem os óvulos. Aqui nós temos a parte masculina, e na parte masculina das plantas nós temos o grão de pólen. Então, parte feminina os óvulos, parte masculina o grão de pólen. Aqui mais embaixo nós temos o ovário. É aqui, uma vez que o grão de pólen encontre com os óvulos,
eles vão se fecundar e eles vão descer todo esse tubo aqui até chegar no óvulo. E é aqui onde vai se formar o fruto. Então, é aqui no ovário que vai se formar o fruto. Esse receptáculo nada mais é aqui que essa partezinha aqui mais verde escura que liga a flor ao resto da planta. Nós temos as pétalas aqui, chamando a atenção, vermelhas, bem bonitas. E nós temos as sépalas. Sépalas nada mais são que folhas que protegem a flor quando ela é um botão ainda, quando ela não floresceu. Mas as coisas que vocês só vão precisar se atentar são aqui, ó, pétala, parte masculina, parte feminina e ovário, tá certo? E de onde vêm os frutos e as sementes? Nós vamos ver isso a partir de agora. Só a partir das flores que o fruto e as sementes se formam. Então, nós vamos começar aqui a ver. Nós temos aqui a nossa flor. Nossa flor ela possui parte feminina e parte masculina numa flor só. Ó, tudo isso aqui mais fininho é a parte masculina. E esse aqui ó, do meio, mais grosso, é a parte feminina. Então, tudo isso aqui é parte masculina e isso aqui é parte feminina. Então, como é que são gerados frutos e as sementes? Os frutos e as sementes, eles são gerados por um processo de polinização. O que é a polinização? Polinização nada mais é que o grão de pólen que fica na parte masculina da flor entra em contato com a parte feminina, onde estão os óvulos, e então fecundarem, descerem e se formar o fruto. Isso pode acontecer através de ação do vento, como por exemplo, eu estou aqui na minha planta, bate um vento, um bichinho desse encosta aqui, pronto. Ou por ação de insetos também. Por isso que eu falei que é importante algumas flores elas terem as pétalas bem coloridas, que é para quê? Para chamar a atenção de insetos. Aí um inseto pousa nessa aqui, o corpo desse inseto vai ficar todo sujo, todo coberto de pólen. Quando ele for para a próxima planta, o pólen que está no corpo dele vai entrar em contato com a parte feminina e vai acabar ocorrendo a fecundação. Então, o primeiro passo é a polinização. Que polinização nada mais é que o transporte dos grãos de pólen da parte masculina até a parte feminina das flores. Como os grãos de pólen não se movimentam sozinhos, eles são levados até a parte feminina da flor. Esse transporte pode ser feito por diversas maneiras, dependendo do tipo de planta. Então, muitas vezes, são os animais que fazem o transporte do pólen. Insetos como abelhas e borboletas, ou animais maiores como beija-flores e alguns morcegos também. Porque o que é que eles vão fazer nessas flores? Eles vão à procura de néctar. Então, uma vez que eles estão aqui na flor atrás de néctar, para se alimentar, eles acabam sujando seu corpo de pólen. Quando for para a próxima flor, vai acabar ocorrendo esse processo de polinização. A partir daí vem a segunda parte, que é a fecundação. Depois da polinização, ocorre a fecundação. A fecundação é o encontro de uma célula reprodutiva masculina, que é o grão de pólen, com a célula reprodutiva feminina, que é o óvulo. Uma vez que o pólen se encontra com o óvulo, essa planta entra em fecundação e eles descem lá para o ovário, formando então o fruto, que no nosso caso aqui é uma goiaba. Após a fecundação, a flor começa a murchar, as pétalas caem e a parte feminina passa a crescer até se transformar no fruto. Nesse processo, os óvulos fecundados dão origem às sementes. Então, tá vendo isso aqui ó, da goiaba? Isso aqui é aquela parte onde ficavam as pétalas que murcharam e caíram. E tudo isso aqui ó, grande, ó, aqui é a parte da pétala que caiu. Tudo isso aqui grande é a parte do ovário que inchou e formou o fruto. E dentro dele estão as sementes. Uma vez que quando os frutos estiverem maduros, eles terminam de se desenvolver e podem servir de alimento para outros animais, inclusive os seres humanos. E as sementes elas ficam aonde? Dentro do fruto. Uma vez que os seres humanos comeram e jogaram a semente fora, ou algum animal comeu e jogou a semente fora, ou até mesmo a planta
ficou madura demais o fruto e caiu no chão, se tiver um solo propenso às se tiver a ocasião perfeita, se tiver luz, água, um solo bom, essas sementes elas vão germinar e então vai dar origem a uma nova planta, tá certo? Então esse é todo o processo de formação e reprodução das plantas, tá certo? Qualquer coisa, só perguntar lá no grupo. E nós ficamos por aqui com mais uma apresentação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido. Qualquer dúvida que surgir, podem me perguntar lá no grupo. E até semana que vem.